Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O plenário do Supremo decide que o governo da Bahia pode descontar fundos de combate à pobreza de dívida com a União. E você vai ver também. Na Paraíba, integrantes do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente traçam um plano para prevenir a gravidez na adolescência. A gente precisa fazer com que haja a prevenção, porque os números eles estão crescendo de gravidez na adolescência. O Ministério Público Federal cobra explicações e providências do Ministério da Cidadania sobre a demora na liberação do Bolsa Família. E atenção à folia do Carnaval. Muita gente pensa que é feriado, mas quem não quiser trabalhar precisa entrar em acordo com a empresa para não ter problemas. Pois é, o Carnaval não faz parte do calendário oficial de feriados nacionais. E na sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal, os ministros julgaram os processos das listas apresentadas pelos relatores. Mas quem explica como funciona isso para a gente é o repórter Leandro de Souza, que acompanhou o plenário de hoje. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Sessão produtiva. 9 matérias foram analisadas hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, todas em lista. Essas matérias são levadas ao plenário toda vez que há um destaque feito por algum dos ministros ou mesmo pelos advogados que querem fazer a sustentação oral, ou seja, apresentar as razões pelas quais apresentaram aquele tipo de instrumento jurídico. E a primeira matéria que foi analisada hoje no plenário tratou de um tema tributário. Tratava-se de uma questão que foi apresentada pelo governo da Bahia, que queria descontar o percentual de 2% da base de cálculo, 2% arrecadado com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias da base de cálculo da dívida pública. Eles querem descontar esse percentual do valor que é aplicado, ou seja, do valor que eles precisam pagar para a União. Veja como foi a votação na reportagem. A primeira ação a ser julgada pelo plenário do Supremo foi de autoria do governo da Bahia, que questionou a inclusão do recurso de um fundo estadual de combate à pobreza no cálculo da dívida que o Estado tem com a União. Além disso, a ação pede que o dinheiro, aproximadamente R$1,5 milhão por mês, fosse descontado do que o Estado tem que investir obrigatoriamente em saúde e educação. Para o relator, ministro Marco Aurélio, o dinheiro do fundo deve ser abatido da dívida. Julgo procedente o pedido para condenar a União a ressarcir os valores pagos a maior a título de amortização da dívida pública nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, mediante compensação da diferença com débitos futuros. Mas o ministro entendeu que o dinheiro do Fundo de Erradicação da Pobreza não pode ser descontado do investimento mínimo que o Estado tem que fazer em saúde e educação. Por unanimidade, os ministros concordaram com o relator. Uma coisa é a exclusão para fins de amortização, para fins do total da dívida pública do Estado com a União. Obviamente, estaria a União dando com uma mão e retirando com a outra. Mas o Estado está obrigado a computar esse valor, esse plus que recebe do Fundo de Erradicação, Combate e Erradicação da Pobreza, é obrigado a computar na receita total e aí para a educação e saúde. Uma outra matéria que foi analisada aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal no dia de hoje foi um recurso apresentado por um vereador da cidade de Lorena. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a pagar uma indenização por danos morais a uma funcionária pública que, à época, cumpria a função de secretária de Finanças do município. O vereador acusou a secretária de estar desviando recursos do Fundeb. O ministro relator, que é também o presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, não acatou o pedido do vereador. Veja como votou o ministro. Esta corte, ela decidiu que a imunidade material do vereador é relativa. Talvez onde mais se precise de uma imunidade material para permitir uma oposição mais livre, para dar voz àqueles que não têm voz na minoria, essa Suprema Corte relativizou para os vereadores a imunidade material, dizendo que, no caso dos vereadores, só seria aquela manifestação feita especificamente na tribuna da Câmara de Vereadores.
Diante dessa manifestação do ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes divergiu da posição do ministro. Ele considerou, por exemplo, que as palavras do vereador foram proferidas dentro da Câmara de Vereadores, portanto, na atividade parlamentar, o que naquele caso específico protegeria o vereador em suas palavras. O ministro Alexandre de Moraes foi seguido em seu voto pelos ministros Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e o ministro Luiz Fux, então, pediu vista ao processo, o que acabou interrompendo o julgamento. William. Obrigado, Leandro. E também durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes prestou uma homenagem ao professor Damásio Evangelista de Jesus, que morreu hoje aos 84 anos. Fazer, antes de começar o voto, um registro aqui pelo falecimento do professor Damásio Evangelista de Jesus, hoje de São Paulo, aos 84 anos, ilustre membro do Ministério Público de São Paulo, promotor, procurador de justiça, um dos grandes penalistas brasileiros, um dos juristas mais citados nessa casa, com quem eu e o ministro Celso de Mello tivemos a honra não só de privar da amizade, da parceria no Ministério Público, mas também ambos, ministro Celso, antes, depois eu, lecionamos aulas de Direito Constitucional no curso do professor Damásio. Então, quero aqui só deixar esse importante registro. E a seguir, você vai conhecer os detalhes da primeira jornada de Direito Administrativo do Conselho da Justiça Federal. A justiça é as pessoas serem tratadas de forma igual, né? Todas tendo a mesma oportunidade, né? Para mim, justiça é isso. Uma advogada foi obrigada a passar por revista íntima para falar com um cliente no Pará. Miline Serra Brito dos Santos foi atender um cliente no centro de triagem de Marambaia, em Belém. A revista foi justificada por uma nova portaria estadual, mas a advogada procurou a Corregedoria da Polícia Civil do Estado para prestar queixa. De acordo com o boletim de ocorrência, a advogada não concordou com o procedimento, apesar de ter admitido ir até o banheiro acompanhada por uma agente penitenciária pela necessidade de falar com o cliente. O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal está organizando a primeira jornada de Direito Administrativo. No encontro serão debatidas as propostas de enunciados, que já foram encaminhadas previamente, com o objetivo de definir posições interpretativas sobre o direito administrativo vigente. A jornada vai ser realizada de 22 a 24 de abril no auditório do Conselho da Justiça Federal. 743 enunciados. Esse é o número de propostas recebidas para a primeira jornada de Direito Administrativo. E o número recorde de propostas demonstra o grande interesse da comunidade jurídica sobre o tema. A ministra Suzete Magalhães está na coordenação geral da jornada e afirmou que os enunciados sobre direito administrativo não têm efeito cogente, mas poderão ser citados pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como já ocorreu com enunciados aprovados em jornadas anteriores que versaram sobre outros ramos de direito. É um evento plural, aberto à comunidade científica, à comunidade jurídica, à academia, e o que se espera é que, ao fim e ao cabo dessa primeira jornada de direito administrativo, nós tenhamos uma produção de enunciados que representam uma opinião de uma maioria extremamente qualificada sobre temas relevantes de direito administrativo que têm sido frequentemente aplicados no âmbito da Justiça Federal brasileira. Cada interessado pôde enviar até 3 propostas de enunciado. Uma vez selecionadas, elas serão debatidas em 6 comissões temáticas. Integrantes de tribunais superiores, magistrados, professores e especialistas farão votações para aprovar os enunciados. As interpretações estarão de acordo com as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais no âmbito da Justiça Federal. Das 6 comissões, 5 serão presididas por ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em direito administrativo. O ministro Benedito Gonçalves presidirá a primeira, o ministro Og Fernandes a segunda e o ministro Sérgio Cuquina a terceira. A 4ª comissão terá como presidente o desembargador João Batista Gomes Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
O ministro Mauro Campbell Marques estará à frente da 5ª comissão. E a 6ª será presidida pelo ministro Herman Benjamin. A coordenação geral do evento está a cargo da ministra do STJ, Suzete Magalhães, do ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do juiz federal Daniel Marchionati Barbosa e do professor César Augusto Guimarães Pereira. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres será mãe antes de terminar a adolescência, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Por isso, na Paraíba, integrantes do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente traçam um plano para prevenir a gravidez na adolescência. O grupo vai optar por ações que alcancem os adolescentes com a participação de protagonistas juvenis das comunidades em parceria com profissionais de saúde. Para que possamos esclarecer a esses adolescentes, a esses jovens, sobre a questão da sexualidade. Porque não é meramente proibir. A gente não quer dizer, olha, abstinência sexual. Não, o jovem precisa e pode namorar. Agora, é fazer entender que namorar é uma coisa, ser mãe é outra coisa, precisa estar preparado. Para inibir o crescimento das estatísticas, o Ministério Público deverá fazer uma recomendação às escolas sobre a relevância de se debater o tema. A gente precisa fazer com que haja a prevenção, porque os números eles estão crescendo de gravidez na adolescência e a preocupação nossa, enquanto trabalharmos a prevenção, é justamente dialogar com essas crianças, esses adolescentes que estão passando por esse tipo de situação. Já a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, se comprometeu a realizar capacitações com linguagens diferenciadas e atrativas para a juventude. Nós trabalhamos ativamente em conjunto com as políticas públicas, desenvolvendo a conscientização da família, de modo que consigam perceber a gravidade, que é uma gravidez na adolescência. O Superior Tribunal Militar decidiu que uma pessoa que entrou nas Forças Armadas como militar após fraudar o processo seletivo não pode responder por crime de deserção, que é o abandono do serviço ou posto militar. O caso envolvia um civil que ingressou ilegalmente nas Forças Armadas, por meio de fraude, no processo seletivo. O civil se inscreveu no processo seletivo do quadro de sargentos da Aeronáutica em 2018. Ele burlou normas e omitiu informações no processo seletivo. A seção de recrutamento e mobilização detectou as irregularidades e abriu uma investigação contra o candidato. A apuração dos fatos deu origem a um inquérito policial militar, visto que as atitudes do então sargento configuram falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar. Ao saber da abertura do inquérito, o sargento investigado comunicou à seção de recrutamento e mobilização que havia sido aprovado em concurso público de outro estado. Informou que deveria se apresentar para assumir o cargo. A seção iniciou um novo processo de apuração e descobriu que o acusado falsificou os documentos apresentados, pois não havia sido aprovado em concurso algum. O militar não retornou mais ao expediente e, após 8 dias, foi consumado o crime de deserção. Ele também foi destituído da Força Aérea e sua incorporação como sargento foi anulada. A primeira instância reconheceu a ausência de crime de deserção, que teve como consequência o arquivamento do processo. Foi aí que o MPM entrou com recurso no Superior Tribunal Militar, pedindo a reabertura do processo. Como se vê, no momento em que o ingresso do desertor na aeronáutica foi desfeito, torna-se impossível que ele continuasse respondendo pelo crime propriamente militar de deserção. Veja a seguir. O Ministério Público Federal cobra providências pela demora na liberação do Bolsa Família. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Para facilitar o acesso ao Poder Judiciário, o TJ do Distrito Federal realiza de forma permanente o projeto Justiça Itinerante. A iniciativa da Justiça do Distrito Federal é feita há mais de 20 anos e considerada modelo em todo o Brasil. Os serviços são prestados pela equipe do Tribunal de Justiça dentro deste ônibus. O atendimento é gratuito e bem rápido. Para abrir o processo, basta trazer documentos pessoais e outros documentos que comprovem a questão que precisa ser resolvida com o intermédio da Justiça.
Questões como cobranças, despejos, conflitos de trânsito, contratos e direitos do consumidor com causas de valor máximo até 20 salários mínimos podem ser tratadas no juizado itinerante. Por mês, cerca de 100 pessoas são atendidas e saem daqui com os problemas resolvidos. Uma delas é o Dinaldo. O churrasqueiro conta que desde outubro de 2018 tenta receber um contrato no valor de R$8.000. Depois de receber um cheque sem fundo, resolveu procurar ajuda da Justiça. Em 2 meses, a audiência de conciliação foi feita. Agora está em fase de execução. Eles estão passando por uma fase de penhoras de bens, né? E espero que seja resolvido o mais imediato possível. A diretora do juizado itinerante explica que geralmente os casos são resolvidos num prazo máximo de 2 meses. A pessoa vem, relata o problema, já sai com a audiência designada, para daí 30 dias, mais tardar 45. No dia da audiência é tentada uma conciliação, vem a equipe, o juiz está presente durante a semana de audiência e é tentada a conciliação. Acontecendo, é homologado, não acontecendo, vai para a sentença e sai na semana seguinte, já tem uma sentença, já tem uma definição para o caso. O Ministério Público Federal cobrou explicações e providências do Ministério da Cidadania sobre a demora na liberação do Bolsa Família. O pedido de informações feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal tem como base essa reportagem publicada pela Folha de São Paulo no dia 10 de fevereiro. De acordo com a matéria, cerca de 1 milhão de famílias aguardam desde janeiro uma resposta do Ministério da Cidadania para ingressarem no Bolsa Família. Ainda segundo a Folha, em 2019, 1 em cada 3 cidades mais pobres do país não teve novos auxílios liberados. No ofício encaminhado ao ministro Osmar Terra, a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, pede informações sobre quais medidas estão sendo adotadas para assegurar que todo público apto a receber o Bolsa Família seja atendido. Além disso, reforça que uma das fontes de financiamento do programa é o Fundo Nacional de Assistência Social, que tem orçamento previsto em mais de 80 bilhões de reais. O Ministério da Cidadania tem um prazo de 5 dias para enviar as informações ao Ministério Público Federal. Carnaval chegando e muitos brasileiros estão acostumados a cair na folia. O que muitos não sabem é que a data não é um feriado oficial e o funcionário precisa entrar em um acordo com a empresa para não ter problemas no trabalho. Fernando trabalha como auxiliar administrativo em horário comercial e à noite estuda para concursos. Ele conta que estava ansioso para ter folga no carnaval. A gente sempre gosta de um feriadinho assim para descansar e também para colocar o estudo em dia, né? A gente que é concurseiro tem que fazer um resumo, uma revisão de vez em quando, então é bom mesmo. Mas você sabia que o carnaval não é considerado feriado? Olha, para ser sincero, eu sempre imaginei que era feriado. Pois é, o carnaval não faz parte do calendário oficial de feriados nacionais. Somente alguns estados e municípios instituíram a data como feriado. Rio de Janeiro e Bahia são exemplos. Nas ruas, muita gente ficou surpresa com a informação. Não sabia. Verdade. Eu achei que terça e quarta até meio-dia fosse. Este advogado explica que, apesar da data não ser feriado e ser popular na cultura brasileira, o empregador ou a empresa podem negociar esses dias de folga com o funcionário. Mas é bom ficar claro que não é obrigatório. No caso dos servidores públicos, normalmente as autoridades públicas, o governador ou o prefeito, ele estabelece como ponto facultativo. Agora, no caso das pessoas regidas pela CLT, não é feriado, a menos que isso esteja previsto no contrato de trabalho, porque hoje nós podemos negociar tudo no contrato, ou quase tudo no contrato de trabalho, ou então através de normas como acordo coletivo ou convenção coletiva. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as últimas informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, confirmou a suspensão de reintegração de posse de um imóvel ocupado por indígenas no Mato Grosso do Sul.
Na decisão, o presidente do STF considerou manifestação da FUNAI de que a medida busca evitar mais conflitos entre os indígenas e a polícia. O presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, também determinou a prorrogação dos estudos do grupo de trabalho para analisar a implantação do juiz das garantias. O novo prazo vai até o dia 30 de junho. Apesar do trabalho realizado pelo CNJ, a aplicação do juiz de garantias está suspenso por tempo indeterminado por uma decisão do vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux. Já o ministro Marco Aurélio remeteu ao plenário a ação sobre mudanças em regras eleitorais. Ajuizada pelo partido Podemos, a ação trata sobre fundo eleitoral de financiamento de campanha, da inelegibilidade após o registro e da anistia por doações ilícitas. Já o julgamento sobre a tabela de frete, que estava previsto para a próxima semana no STF, foi adiado. O pedido de adiamento foi feito pela Advocacia Geral da União e concedido pelo ministro Luiz Fux. O ministro determinou ainda audiência entre as partes interessadas no dia 10 de março. O Giro fica por aqui e em casa você pode rever nossas reportagens a qualquer momento. É só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. A gente deixa um convite para você, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.